Sabe, por trás de cada decisão de um governo, cada lei que é criada, cada imposto cobrado, existe uma pergunta gigantesca, uma pergunta filosófica. Afinal de contas, qual é o propósito do Estado? Para que ele existe? Pois é, vamos mergulhar de cabeça nessa questão que, olha, tem sido centro de debates de pensadores há séculos, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. E a nossa jornada começa justamente lá, na Grécia Antiga, com Platão. Para ele, o Estado não era só um administrador de coisas, era um projeto muito maior, um projeto moral, educacional. Para Platão, o propósito do Estado ia muito, mas muito além de gerenciar o dia a dia. A verdadeira missão era formar cidadãos virtuosos. Isso porque ele acreditava que existia uma verdade ideal, com V maiúsculo, sabe? Algo eterno, que só a razão, a filosofia conseguiriam alcançar. E, se é assim, a política não poderia ser para qualquer um. E o mais interessante é que essa crença toda levou Platão a uma crítica fortíssima da democracia. Pensem bem. Se a verdade é algo para poucos, para os filósofos, como é que a maioria poderia governar com sabedoria? Para ele, seria o governo da opinião de cada hora, não da razão. Então, a proposta dele era uma cidade governada por guardiões, uma elite de filósofos reis. Seriam pessoas treinadas desde pequenas para buscar o bem e a justiça. E por causa disso, governariam para o bem de todo mundo, não para o benefício próprio ou de algum grupinho. Então, o ponto crucial da visão platônica é essa tensão. De um lado, um objetivo supernobre, idealista, a busca pela justiça perfeita. Mas do outro, um caminho profundamente autoritário, que tira da maioria o direito de participar das decisões. Agora vamos dar um salto enorme no tempo e no espaço e aterrissar na era moderna, para conhecer a teoria complexa e bem ambiciosa do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Com Hegel, o jogo vira completamente. Para ele, o Estado não é uma ameaça à liberdade, mas a própria instituição que torna a liberdade de verdade possível. E aqui não estamos falando daquela liberdade abstrata de fazer o que dá na telha, mas de uma liberdade concreta, racional, que se vive em comunidade. Ele via a história como uma espécie de progressão. Começa com um indivíduo, passa pela família, depois pelos conflitos da sociedade civil, que é o mundo dos negócios, dos interesses particulares. E o Estado? Bom, o Estado surge como o estágio final, que supera essas brigas e une todo mundo numa vontade racional em comum. E essa frase dele resume tudo de forma brilhante. Obedecer às leis de um Estado racional não é perder a liberdade. É o contrário, é realizar a liberdade. É o momento em que a nossa razão individual se alinha com a razão coletiva que está expressa nas instituições. Mas, claro, uma teoria tão grandiosa assim carrega riscos enormes. Se o Estado é a própria encarnação da razão, isso pode ser usado para justificar um poder absoluto, não é? Como a história já mostrou. E críticos como Marx, por exemplo, olhariam para isso e diriam que, na verdade, esse Estado serve só aos interesses da classe dominante. Bom, depois dessas teorias filosóficas tão densas, vamos agora mudar para uma visão mais pragmática, mais moderna, do analista político Paulo Gerbaldo. Gerbaldo argumenta que, para ser visto como legítimo, qualquer Estado, seja de esquerda, de direita, não importa, precisa cumprir com sucesso 3 funções que são primordiais. A primeira função é o controle. Isso quer dizer ter o comando, que é o punho firme do Estado para fazer cumprir as leis. Ter direção, ou seja, a capacidade de guiar a nação como um navio. E, com isso, ter autonomia para agir de forma soberana. A segunda função é a proteção, ou seja, defender e cuidar do seu povo. Garantir segurança contra todo tipo de ameaça, seja militar, econômica ou social. É a ideia do Estado como um grande guardião. E, por último, a estabilidade. O Estado funciona como uma rocha, a base firme que permite que a sociedade continue existindo e se reproduzindo, mesmo durante crises e trocas de governo. Ele é a estrutura que permanece. Então, como é que a gente conecta esses ideais tão antigos e essas funções tão modernas para entender o Estado nos dias de hoje? Essa tabela aqui dá um resumo bem claro, né? Ela mostra essa mudança de objetivos morais mais abstratos, como a virtude em Platão, para necessidades bem funcionais, bem concretas, como essas que o Gerbaldo identificou. E aqui está o ponto crucial. As funções de Gerbaldão não são o contrário da filosofia. Na verdade, elas são os meios práticos do mundo real pelos quais um Estado tenta alcançar aqueles grandes ideais, seja a virtude de Platão ou a liberdade de Hegel. E isso tudo nos deixa com um pensamento final.
Uma provocação. Se a legitimidade de um Estado depende da capacidade dele de controlar, proteger e estabilizar, o que acontece quando ele falha? Qual é o destino de um Estado que não cumpre mais as suas finalidades essenciais?